O capítulo 13, ele está dividido em duas partes, só relembrando. A primeira delas fala desta figura que se levanta do mar, e mar aqui é o mundo sem Deus. E a segunda figura, esta descrição da besta, a partir do versículo 11 ao versículo 18, trata-se do apóstata, ou do falso profeta, como é dito aqui por João, que também é uma figura de oposição a Cristo e a igreja, só que esta figura ela se levanta da terra, e terra aqui é sinal de povo cristão. Então são dois inimigos mortais da igreja e de Cristo, que se levantam nos últimos dias, no tempo de grande tribulação, de grande angústia. Neste tempo surgem que é esta besta que emerge do mar, que nós intitulamos aqui, usando a descrição tanto de Jesus Cristo lá no Evangelho de Mateus, quanto de Paulo no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, nós chamamos de homem da iniquidade. E esta segunda besta, que é chamada aqui de falso profeta, que vem de dentro da igreja, nós usamos o próprio nome de anticristo, seguindo a orientação conforme João, como João nos ensina em suas cartas. Nós ouvimos e lemos a respeito deste anticristo, tanto no ensino do Antigo Testamento, especialmente lá em Daniel, quanto nos ensinos de Jesus, nas cartas de João, e nós paramos nesse ponto, mas nós encontramos também nas cartas de Paulo. Especialmente uma delas traz uma descrição bem aprimorada, bem detalhada disso. Eu gostaria que você abrisse, nós já examinamos esse texto aqui, só quero relembrar com vocês, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Versículo 3, você encontra aí a primeira aparição aqui para nós, neste texto. Dizendo assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A tentativa de Satanás de simular ou de imitar aquilo que Deus fez quando enviou o seu filho. Num tempo de grande apostasia, onde as pessoas estarão vivendo longe da igreja, distantes do reino de Deus, nesse tempo, entre os ímpios surgem este homem da iniquidade. Outra descrição é que aqui no versículo 3, ele é demonstrado por Paulo como um indivíduo. Lendo o versículo 3, você não tem como pensar numa instituição quando você lê essa descrição de Paulo. Até porque a palavra homem aqui que Paulo usa, no grego, ela é exatamente a palavra usada para definir um indivíduo do sexo masculino. Aqui não é homem genérico, falando de humanidade, e aqui também não é homem no sentido de raça, mas é no sentido de pessoa. Então, da maneira como Paulo escreve aqui, não há sombra de dúvida que será uma pessoa mesmo, um indivíduo distinto, um número de identidade, que será. Então você tem, de novo, olha, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o artigo definido masculino, o homem da iniquidade. De novo, o filho da perdição. Então não é uma instituição, não é uma filosofia, como muitos querem que seja, e não é aí o ajuntamento de vários países, não é uma associação, é uma pessoa mesmo, com todo esse poder que é descrito aqui, que é segundo a autoridade e poder de Satanás, da serpente ou do grande dragão. Ele agirá. Terceira característica que aparece aí para nós, está no versículo 4, ele será um objeto de adoração. Nesse tempo aqui não tem mais ilusão. Todo mundo vai saber que existe Deus, sim. Só que aqui é uma revolta generalizada dos ímpios e também dos apóstatas, daqueles que já estiveram na igreja, contra o próprio Deus. Então, ninguém tem dúvida da existência de Deus. E se você lembrar do texto que nós acabamos de ler lá de Apocalipse, ninguém tem dúvida a respeito daqueles que estão nos céus. Mas o homem da iniquidade, ele usará a sua boca para dizer blasfêmias e difamar Deus e o tabernáculo. Ou seja, vai difamar Deus
e difamará também os santos que estão na glória, e difamará também os santos que ainda estiverem aqui. Então ninguém nesse tempo vai ter dúvida. Haverá uma consciência total de divindade, de que existe um Deus, que existe Satanás, que existem os demônios, mas aqui haverá um convencimento total de todos os povos, línguas e raças a servirem exatamente a Satanás, através do homem da iniquidade. Então é algo muito diferente do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje, eu diria, um termo que eu ouvi muito esses dias, o povo cristão em nosso tempo está vivendo encapsulado. É como se nós estivéssemos dentro de uma cápsula. E as pessoas, nós somos capazes de conviver anos do lado de pessoas que, mesmo sabendo que nós somos cristãos, e pessoas que têm a própria Bíblia dentro de casa, mas elas ignoram quase que 100% a existência de uma realidade espiritual, de um céu, de um Deus. É apenas uma ideia, mas não é uma ideia que tem peso de verdade, não é uma convicção. Então, não é uma crença, uma convicção como nós temos da existência do vento. Eu não vejo o vento, eu não tenho como pintar o vento, embora às vezes alguém ainda faz lá uns trabalhos, não tem como você fazer isso, mas você sabe que ele existe porque a gente sente ele. E as pessoas, elas vivem num mundo em que Deus é tão real, muito mais real do que o próprio vento, e elas simplesmente ignoram. E é uma ignorância assim, as pessoas são capazes de descrever, ah não, Deus é bom, Deus é perfeito, ou falar, ai meu Deus, quando alguma coisa está errada, ou falar, Deus te abençoe, mas tem uma ignorância completa a respeito de Deus. E ainda que use essas frases como subterfúgios, interjeções, mas elas não têm convicção da existência de Deus. Então, este mundo descrito aqui em Apocalipse capítulo 13, e descrito por Paulo aqui na segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, é um mundo onde não existe mais ignorância a respeito da existência de Deus. Existe rebelião contra Deus. O mundo, os homens, vão, através da liderança desse homem da iniquidade, se levantar contra Deus. E então no versículo 4, ele vai aparecer como objeto de adoração. Eles vão colocar em prática com toda a sua força aquilo que Paulo descreve, nós estamos estudando aqui no domingo de manhã, lá no capítulo 1. Eles vão trocar o Criador pela criatura, de uma maneira como nunca antes a humanidade fez. Eles vão fazer isso. Então, no versículo 4 aqui aparece, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então é a figura que se tornará objeto de adoração de toda a humanidade. Segundo Apocalipse capítulo 13, salvo os eleitos, salvo os que estiverem o seu nome escrito no livro da vida. Fora esses, ninguém mais. Todos adorarão. Então imagine que você tem na sua família você tem alguns que são cristãos e alguns que não são. Se a sua família estivesse vivendo nesses dias aqui, então você teria dentro da sua família um grupo adorando a Deus e um outro grupo adorando a Satanás através do homem da iniquidade. Já parou para imaginar o que é isso? É uma coisa difícil da gente sequer imaginar, mas é isso que a Bíblia descreve como sendo o fim. Então, a gente acha que o nosso mundo está difícil, está complicado e que o fim está chegando, mas nós não chegamos nem perto ainda de ver essas coisas. Está certo que elas podem acontecer da noite para o dia, mas nós nunca vimos nada parecido para poder sequer ter uma ideia do que seria isso, né? Talvez uma ideia próxima, mas ainda assim muito distante em termos de potencialidade, seria aqueles conflitos que existem por causa de religião lá no Oriente Médio, onde você tem dentro de uma cidade um povo que é tão convicto da sua religião que é capaz de jogar bombas e matar os vizinhos por causa de convicções religiosas. Então eles lá se sentem adorando a Deus e ao demônio, né? Então um grupo adora a Deus e um grupo adora o demônio, e o outro grupo pensa a mesma coisa. Então talvez alguma coisa parecida com isso que Paulo está descrevendo aqui seja exatamente isso, e com aquilo que João está descrevendo. No versículo 9 mostra que este homem da iniquidade, ele usará, segundo Paulo, do artifício, aliás,
do mecanismo dos milagres para atrair o culto e a adoração das pessoas. Versículo 9 diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, não vai ser alguma coisa como a gente vê às vezes na televisão aí, que você vê claramente que é uma coisa forjada, né? Um milagre, mas você vê assim que é forjado. Eu já contei para vocês a história lá do homem lá que tira tumor do útero, né? Mas na realidade ele tirou um negócio do bolso, uma gelatina do bolso, ficou esfregando na barriga da mulher lá, e aí de repente ele mostra, né, o tumor aqui na minha mão aqui, e aí se você vê o vídeo em câmera lenta, você pega direitinho a hora que o sujeito tira a mão do bolso com alguma coisa aqui, vai e põe a mão na barriga da mulher. Então hoje, até essas câmeras fotográficas e os celulares em todos os lugares, deixou difícil para o pilantra fazer a armação dele, né? Mas não vai ser esse tipo de armação, não. Aqui é milagre, real mesmo. A palavra que Paulo usa para milagre é a mesma que é usada pelos evangelistas para descrever o que Jesus fez. Então é milagre de verdade mesmo, é segundo a eficácia e segundo o poder de Satanás. Satanás está infinitamente longe em termos de poder do que Deus é, mas ele está muito acima de nós em termos de poder. Ele foi criado e ele é uma criatura muito maior em poder do que o homem. E ele pode fazer coisas extraordinárias, segundo o apóstolo Paulo, até fazer chover fogo. E isso é muita coisa. E ele usará todo este poder, porque nós vamos ver lá no texto de Apocalipse 13, que o grande dragão dá o poder para o homem da iniquidade praticar e fazer estes milagres. Ele vai ganhar o mundo inteiro, vai dizer assim: olha, Deus nunca veio aqui fazer isso para vocês verem, porque Ele não está afim de vocês, Ele não está preocupado com vocês, Ele criou vocês e largou vocês. Mas eu estou aqui, presente, e eu vou fazer tudo que vocês sempre quiserem, eu vou fazer. O que você quer? Quer ficar rico? Então, vou transformar tudo que você me trouxer aqui em ouro. Pá! Você quer o quê? Quer ser curado? Vai curar. Cura. Então, essas coisas que nós já vemos acontecer numa escala bem pequenininha, elas vão se avolumar quando este homem da iniquidade chegar. É só você lembrar, Satanás é enganador, ele quer fazer o mesmo que Deus fez quando enviou Jesus. Nenhum outro tempo na história, nem antes nem depois, aconteceram tantos milagres como nos dias de Jesus e nos dias que seguiram com os apóstolos. Nunca aconteceu. Em todo o Antigo Testamento você tem milagres gigantescos, mas são milagres gigantescos que marcam uma era inteira, que marca 300, 400 anos, que foi o grande sinal daquela geração. Se você pegar, por exemplo, o Mar Vermelho, você deve lembrar o seguinte, que antes daquele mar ser aberto, o povo passou 300 anos vivendo como escravo. 300 anos, se você dividir 300 por 40, dá quantas gerações? Dão 7 gerações e meia, que não viram milagre, que viveram como escravos. Depois disso, 40 anos no deserto, milagre todos os dias. Estes milagres, e daí a tomada de Jerusalém. Esses grandes milagres serviram de alimento para o povo mais quase 1000 anos. E depois, antes que chegasse Jesus Cristo, no Novo Testamento, 400 anos de silêncio. Desde o último profeta do Antigo Testamento até a vinda do Messias, 400 anos sem milagres. E o povo viveu tudo sustentado pelos milagres. Mas quando Jesus veio, aconteceu um milagre como nunca antes tinha acontecido. E logo na sequência os apóstolos que fizeram em nome de Jesus. E depois disso, não que os milagres cessaram, porque Deus os faz até hoje, mas não faz mais como fez naqueles dias. Se você lembrar que Satanás então quer imitar Jesus Cristo, esses dias aqui serão dias de sinais e maravilhas. Serão dias em que os hospitais vão ficar vazios, porque as pessoas vão procurar o quê? Elas vão procurar o homem da iniquidade, e seus representantes estarão espalhados pelo mundo. Então eles adorarão e buscarão este falso mestre, esse homem da iniquidade, para que ele possa curá-los, para que ele possa fazer sinais e maravilhas. O versículo 7 mostra que este homem só pode ser revelado depois que aquilo que o detém for removido. O versículo 6 diz:
Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Você podia pensar assim, mas por que já que Satanás é imitador de Jesus, por que logo no primeiro século depois de Jesus ele já não fez isso? Já não mandou o homem da iniquidade para que ele viesse fazer o que ele tem para fazer? O apóstolo Paulo, ele informou alguma coisa para a igreja de Tessalonicenses que ele não informou para a gente. Então ele diz, vocês sabem muito bem. Vocês quem? A igreja lá de Tessalônica. O que o detém. E nós não sabemos, porque ele não descreve aí. Você pode pensar em algumas coisas. As respostas mais plausíveis para isso daqui é que seja exatamente o ministério ou a manifestação da graça. Em que sentido? Enquanto não forem alcançados todos os eleitos, isso aqui não pode acontecer. Então, por que eu estou fazendo essa afirmação? Seguindo uma corrente aí de muitos estudiosos, especialmente desse texto. Porque quando ele chega, ele vai atrair um culto de tal forma para ele, que, segundo lá Apocalipse 3, somente os que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida não adorarão. Ou seja, vai ser um divisor de águas tão forte, que ninguém vai cruzar de um lado para outro depois disso. Quando ele se manifestar, acabou, não tem mais evangelização. O mundo está dividido religiosamente de uma maneira impossível de ser reconciliado. Só sobram, fora desse culto ao homem da iniquidade, os que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida e estiverem conscientes disso. Senão vão adorar o homem da iniquidade. Então, isso daqui é o que? É período de grande tribulação e é um período em que a igreja já estará definida no seu número. Essa é uma das explicações. Então, o que o detém? O que o detém é a presença do Espírito Santo capacitando as missões no mundo. Enquanto essas missões não forem terminadas, ele não pode fazer. Por quê? Se você fosse pensar em termos de sagacidade e de oportunismo, Satanás teria feito isso logo no segundo século. Jesus veio nesse século, no século seguinte ele faria. E ele atrairia com o seu poder tudo. Mas Deus não o autorizou a fazer isso. O apóstolo Paulo fala, ele está detido. E vocês sabem o que o detém. A igreja de Tessalônica sabia. Nós podemos aqui pensar e raciocinar em cima disso. E a resposta mais lógica seria essa. Okay? Alguns querem dizer que é somente a questão da presença do Espírito Santo. Só que daí eu teria que pensar o seguinte, eu teria que pensar que quando ele viesse, o Espírito Santo já não estaria mais atuando no mundo. Se eu pensar assim, nem os que estiverem com o nome escrito no livro da vida resistirão, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos resistir nem às tentações do tempo presente. Imagine nessa ocasião. Então não pode ser a presença do Espírito Santo, mas pode ser esta manifestação da graça de Deus, de a igreja poder fazer missões e alcançar as outras pessoas, que esta é uma operação de Deus, e Deus está fazendo através do seu Santo Espírito constantemente. Então, este elemento da obra do Espírito Santo pode cessar. Agora, não, porque todos foram alcançados. E por último aqui, o que é mais importante saber sobre o homem da iniquidade, segundo Paulo. Segundo Paulo, no versículo 8, ele será completamente derrotado por Cristo Jesus. Versículo 8 diz, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá para a manifestação da sua vinda. Então veja, quando Jesus o destruir, já é na vinda do Senhor Jesus. Então, aqui tem um fato muito interessante, esse homem vai conquistar o culto e a adoração das nações através do seu poder. E tudo que ele mostrar de poder aqui, que vai deixar todos os homens embasbacados, quando o Senhor Jesus vir, ele vai fazer assim, e esse homem desaparece. Daí as nações vão tremer, e eu acredito que é aí que todo joelho vai se dobrar. Porque as nações inteiras vão dizer, nós nos iludimos. Porque o homem poderoso que nós adoramos, foi destruído por um sopro da boca de Jesus. E Jesus, nós tivemos a oportunidade de adorá-lo desde o ano 33, quando ele ofereceu um sacrifício.
E nós não fizemos isso. Então imagine o terror que vai tomar conta do coração. O segundo entendimento, se esse homem, que aos nossos olhos era poderoso, foi destruído com o sopro da boca de Cristo, e nós? É aí que você encontra aquela descrição da palavra de Deus, diz que esses homens vão tentar se esconder nos antros da terra, vão fugir, vão pedir que caiam sobre nós os montes, de medo de ter que olhar face a face em Cristo Jesus. Então, segundo Paulo, surgirá o anticristo depois da grande apostasia. Ele será uma pessoa, será um objeto de adoração, ele usará milagres com o poder de Satanás, milagres obviamente produzidos pelo mal. Ele só pode ser revelado quando aquilo que o detém for removido, e o principal, ele será completamente derrotado por Cristo. Ok?